de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leandro, pode pegar a palavra aí. Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite a Boa todos. noite. Nossa reunião. Espera um pouquinho, Leandro. Espera aí um pouquinho, Leandro. Leandro, a Sucena tem alguma coisa para falar, Sucena? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Desculpa, estava sumida, mas é porque tem dia que marca tanta reunião que aperta. Só falar um oi para vocês, falar que a gente tem acompanhado as dificuldades de todo começo de mês, né? Da questão da Receita Federal, da Prefeitura, do Estado, que a gente está acompanhando, monitorando e cobrando, mas continuamos ainda patinando em algumas situações. Quero parabenizar aqui, presidente Beraldo, a iniciativa do Leandro, de todo dia estar colocando lá no grupo do sindicato, né? Alguma situação, alertando os contadores sobre a questão da reforma tributária, e convidar todos vocês para que dia 12 nós vamos estar lá no Conselho, juntamente com a Receita Federal e o SERPRO também, falando sobre isso. E qualquer coisa, estamos por aqui, sempre. Mas que hora que vai ser lá, Sucena? Oi, presidente? Que hora que vai ser? Vai ser o dia todo lá, a partir das 9 horas. Mas eu acho assim, não... Eu acho que a parte mais assim que eu acho que chama a atenção é a que fala da Receita Federal, né? E do SERPRO, para a gente poder entender um pouco, né, o que eles estão pensando. Fala, Wagner. Queria aproveitar o momento que a nossa presidente está aí. Estava ouvindo o rádio hoje e, por acaso, a presidente entrou lá, eu estava ouvindo os assuntos relacionados ao Simples Nacional, sobre o MEI. Parabéns, Luciana, pelas suas ajudas para a classe contábil. Eu estava assistindo a rádio hoje, não sei de qual rádio que era, e de repente a Sucena aparece lá e dá as suas ideias, que foi muito útil para a classe contábil. Parabéns, Sucena. É sempre assim, a gente sempre tem que valorizar o trabalho do contador, né? Principalmente com as empresas do Simples, do MEI, alertando o pessoal, porque o pessoal acha que se tem uma coisa simples é trabalhar com as empresas do Simples, e a gente sabe que não é, né? Então, a gente tenta ocupar esses espaços para mostrar a importância do contador em todos os sentidos, né? E a gente sabe que as empresas estão enfrentando muita dificuldade. Nossa, todo mundo quebrado, pelo amor de Deus. Então, inclusive, presidente Everaldo, hoje conversei com seu amigo pessoalmente, o secretário Valdivino, né? Falando com ele sobre a questão das emissões das notas. Aproveitando aí que eu estou fora, mas na quinta-feira eu chego em Goiânia e o secretário Valdivino vai me apresentar um novo sistema de nota fiscal eletrônica que a prefeitura quer colocar no ar a partir de 1º de setembro. Aí eu até já questionei o secretário, para que está investindo no novo sistema, se até 27 todo mundo tem que adequar a um portal único. Aí não soube explicar, mas assim, ele disse que ele implantou... ele disse que implantou isso em Brasília, que foi um sucesso. Eu falei, se vier para ajudar, toda benfeitoria é bem-vinda, né? Vamos ver. Sucena, só para alertar assim, que te faria, certo? Determinado contabilista, você tem ideia, ele, durante o ano de 2024, ele comprou 3.900.000. 3.900.000. E vendeu 3.400.000. Aí, o que eles me falaram foi o seguinte: mas esse time é muito ruim, que eu estou segurando, certo? Para não ultrapassar o 3.600. Olha. Depende de onde esse contador porque
Eu estive em Anápolis na segunda-feira e eu fiquei abismada, eu não sabia que a Prefeitura de Anápolis, o sistema da nota fiscal deles era aberto. Então, presidente Verão, por exemplo, chegava final de ano, o cara ia lá no dia 31 e cancelava 1 milhão, vamos falar assim, de nota, para poder não se enquadrar do Simples nem do MEI. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi com o senhor Everaldo é o seguinte: se tiver contabilidade, não tem problema. E, gente, para que a gente possa melhorar os nossos honorários e a sociedade reconhecer o valor do nosso trabalho, o fisco tem que atuar. A fiscalização tem que estar na rua, porque, infelizmente, o brasileiro só quer sonegar. Só isso. Tá. Vai, Leandro, continua agora. Fala, Wagner. Aproveitando aí o assunto da nossa presidente, o povo só quer sonegar. Se você chega no comércio, Geraldo, ó, se você pede nota, dá uma risada na sua cara, tira o comprovante, te entrega o comprovante do cartão, se você pedir algum comprovante fiscal, ele ri na sua cara, o comerciante. Principalmente ali, ó, você vai na 44 ali, os caras te tiram no CNPJ, entrega o comprovante para você pedir nota, ele ri na sua cara. Rapaz, você tá louco? Tá bom. Ô, Leandro. Situação na rua. Tá bom. Ô, Leandro, fala para ele o que vai acontecer com esse cliente, porque agora, da agora para frente, não vai ter isso mais, não. Porque você pode chegar lá. Isso aí é conversa para boi. Os caras vão sonegar a mesma coisa, você vai ver. Não vai, não. O que aconteceu, Leandro? Bem, presidente Beraldo, boa noite a todos, né? Novamente. O que vai ocorrer é uma redução drástica em relação à questão da sonegação, principalmente com a introdução da reforma tributária, em relação às operações em que ocorrerem a liquidação imediata ali por instrumento eletrônico de pagamento. Então, por exemplo, hoje é sabido que todo o território nacional, o PIX, ele foi bem aceito, né, em todo o território brasileiro. Então, hoje, 80%, 90% das operações estão sendo realizadas por meio de PIX, né, por meio de instrumento eletrônico de pagamento. E o que isso tem a ver com a introdução da reforma tributária? Para as operações que forem liquidadas por meio de instrumento eletrônico financeiro, onde tem um agente financeiro ali realizando aquela intermediação de pagamento, os tributos que forem devidos naquela operação, onde for essa operação liquidada por meio de, por exemplo, pela modalidade PIX, o tributo ele já vai ser destinado automaticamente, instantaneamente naquela operação, para os cofres da União, no que tange a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e para os cofres do Comitê Gestor do IBS, né, no que trata do que toca ao Imposto sobre Bens e Serviços, que o Comitê Gestor do IBS ele vai gerir e arrecadar e fiscalizar junto aos entes federados, né, de cada estado aí do território brasileiro. Então, vai ocorrer uma severa redução nesse aspecto. Agora, é lógico, ainda vai ter operações em dinheiro espécie, né? Vai ocorrer operações que vão ser realizadas ali, quitadas ali por meio de cheque, e nessas operações, o próprio adquirente, para seja legitimado a própria armazenar o crédito, ele vai ter que aguardar o fornecedor realizar a liquidação desse débito. Mas só que, em algum momento, o contribuinte, se tiverem a ver com o fisco, né, se tiver algum valor dos tributos, o IBS, o CBS em aberto, por exemplo, em algum momento, se ele receber ele realizar alguma operação em que ela seja liquidada por instrumento eletrônico de pagamento, nesse momento o fisco ele vai absorver ali o valor os valores que estão em aberto dos novos tributos. Então, a gente não pode dizer que vai finalizar em 100%, mas que vai reduzir drasticamente com a nova modalidade, que é o chamado split payment, né? Que significa pagamento dividido, pagamento separado. Então, vai haver uma redução drástica
para as operações que são realizadas por meio de instrumento eletrônico de pagamento, e que hoje é uma realidade no nosso país, né? Nenhum fornecedor ele vai abrir mão, nenhum adquirente vai abrir mão do conforto de realizar a quitação de um pagamento ali por meio instantaneamente, né? Ali por meio de Pix. Então, fatalmente, todos os contribuintes eles vão incorrer nessa situação. E em questões de estrutura, questões estruturais, questões eletrônicas, a Receita Federal está bem preparada. Nesse quesito, a Receita Federal é nota 10. Então, os portais, as plataformas de apuração assistida já estão bem encaminhadas. Então, a situação, a progressão da reforma tributária, ela já vem andando em passos largos já há muito tempo. Beleza. Ô, Wagner, eu só falo para você, Wagner, que não se iluda que essas pessoas da 44 vão ser autuadas tranquilamente, viu? E daqui 5 anos você vai ver o pau quebrar, tá? Não se iluda, não. Geraldo, só concluir. Eu sou a pessoa seguinte, eu sou a favor da coisa certinha. Tanto é que no meu escritório, todas as empresas fazem ECD. Todas. Sim Nacional, todas. E o que eu quero é acabar com essa... O prefeito vai lá e tira os camelô da 44, por exemplo, mas lá dentro do shopping está cheio de cara que só vende réplica. Não se iluda, não. Não tem nota. Vai pegar, viu? Não se iluda, não. Ô, Leandro. Bem presente. Entrando aqui na primeira pauta, já nossa aqui do dia de hoje, da nossa reunião de 5 de agosto de 2025, a Receita Federal ela se posicionou em relação à distribuição de lucros, né? Mas sobre a obrigatoriedade de distribuição de lucros na FDRI. Só que o que ocorre? Acaba que ela se posicionou, mas se posicionou de uma forma em que ela deixou uma lacuna aberta para o declarante optar por qual forma ele vai atender a exigência de informar a distribuição de lucros na FDRI. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela nossa. Então, pessoal, assim, a Receita Federal se posicionou em relação à obrigatoriedade da distribuição de lucros na FDRI no seguinte sentido. Ô, Leandro, só me perturbando um pouquinho mais, mas isso aí não foi decidido já em setembro de 2024? Na verdade, o que ocorre, presidente? Os eventos de distribuição de lucros, como a DIF ela foi extinta, né? Agora, a partir do ano de 2025, já não tem mais DIF, então os eventos da série R4000 de retenção substituíram os eventos que iam na DIF. Tá? Só que até então, nós não tínhamos um posicionamento da Receita Federal estritamente em relação à distribuição de lucros. Nós temos, né, uma instrução normativa generalista, que é a 2043 de 2021, em que ela não trata especificamente dos eventos da série R4000. Então, o que nós tínhamos e temos até hoje, que trata diretamente, especificamente sobre distribuição de lucro, ela consta no manual, né, na FDRI. Ela não consta numa norma legal, ela consta no manual, que é ali um manual de procedimentos administrativos, né? E agora, por meio de uma POSIT, que onde todos os delegados das receitas, das secretarias da Receita Federal têm que atender, porque tem efeito vinculante, com esse posicionamento, todas as delegacias da Receita Federal vão ter que adotar esse critério. Só que, analisando o posicionamento, acabou que a Receita Federal, novamente, ela deixou uma lacuna aberta para o declarante decidir, né, os critérios de obrigatoriedade exclusivamente do evento de distribuição de lucros, né, de como declarar isso na FDRI. Então, ela se posicionou no seguinte sentido, e a gente foi aí entender esse posicionamento dela, né, em relação a isso, em resposta a uma
a peticionante que provocou a Receita Federal sobre esse assunto. Então, ela esclareceu que é obrigatório o envio de informações na FDRI de lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no exterior, independente de retenção de imposto. Então, quando eu distribuir lucros, né, para uma pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, eu não preciso observar se houve retenção de imposto ou não, e desde que o valor anual pago seja igual ou superior ao previsto na legislação. Qual o valor é esse? Aquilo que a gente falou lá atrás, assim que a FDRI entrou, tinha falado, os 28.559,70. Tá? Então, esse aqui é o valor, igual ou superior a 28.559,70. Então, eu abandono a questão da retenção do imposto, não preciso ver para quando for distribuir lucro para pessoa física ou jurídica residente domiciliado no exterior, só preciso observar se esse valor de distribuição de lucro no ano ele foi igual ou superior a 28.559,70. Até aqui tudo bem. Quando é para o exterior, sem maiores dificuldades. Né? Aqui não tem não há espaço para muito questionamento. Agora, no item 2, que é o que vai abarcar, que vai contemplar a maioria dos contribuintes, ela fala o seguinte: para pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil, a informação será obrigatória caso venha a incidir em alguma das hipóteses atualmente elencadas na legislação. Aí aqui é que começa. Né? Aí no item 3 ela falou o seguinte, aí ela deixou uma lacuna aberta. Aí ela falou, olha, o manual do usuário da FDRI, em caráter orientativo, ele recomenda que o contribuinte informe todos os pagamentos do crédito que, por sua natureza, esteja obrigado a declarar, mesmo que não haja retenção de imposto, ou esteja abaixo do limite mínimo anual. Tá? Então, ela deixa essa lacuna aberta, referenciando o manual. Mas vamos entender o que ela quer dizer aqui no item 2, né, que é a distribuição de lucros para pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil. Quando ela fala caso venha a incidir, ou seja, incorrer em alguma das hipóteses atualmente elencadas na legislação. Então, veja bem, com o posicionamento da distribuição de lucro para pessoa física ou jurídica residente e domiciliada no exterior, não vejo problema. Né? Aqui não precisa observar a retenção do imposto e só precisa observar se no ano a distribuição de lucros e dividendos ela foi igual ou superior a 28.559,70, que é o valor estabelecido lá no artigo 27 da IN 1990 de 2020, que trata da extinta DIF, né? Tudo bem. Então, aqui, quanto à relação exterior, não temos maiores dúvidas. Agora, o que ocorre? Aqui é onde vai abarcar a maioria dos contribuintes. Então, o que ocorre? Os lucros e dividendos distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, então a informação ela vai ser obrigatória quando? Pelo esclarecimento da Receita Federal. Primeiro, caso haja retenções para o mesmo beneficiário no ano calendário, tá? Então, veja bem, quando ela fala que caso haja retenções para o mesmo beneficiário no ano calendário, isso remete ao parágrafo 2º do artigo 10 da IN 1990, que trata do quê? Da DIF, da extinta DIF. Então, lá nesse parágrafo 2º, ele fala, com relação aos beneficiários incluídos na DIF, observados os limites estabelecidos nesse artigo, que limite? Os 28.559,70. Deverá ser informada a totalidade dos rendimentos pagos, inclusive aqueles que não tenham sido objeto de retenção. Então, veja bem, que ela está seguindo o quê? Parágrafo 2º do artigo 10. Onde, se eu tenho um beneficiário incluído na extinta DIF, né, e aqui fazendo uma analogia à FDRI, a IN 2043 de 2021, ela sempre faz uma analogia em 1990 da DIF, então ela fala que se o beneficiário ele já tiver incluso ali na obrigação acessória, deverá ser informada a totalidade dos rendimentos pagos, inclusive aqueles que não tenham sido objeto de retenção. Tá bom? O outro item que ela fala que é de obrigatoriedade na FDRI é o quê?
caso o valor total anual pago seja igual ou superior ao estabelecido no artigo 27 da IN 1990 de 2020. Qual que é? 28.559,70. Tá? Aí, é isso. E essa situação, ela remete, essa obrigatoriedade de informação da distribuição de lucros, ela remete ao artigo 10, lá da IN 1990 da DIF. Né? Então, o que ocorre? No artigo 10, ela fala o seguinte, olha, as pessoas obrigadas a apresentar a DIF, então já tem que estar obrigado a apresentar a DIF, certo? Ou seja, o que a Receita Federal quer dizer? Olha, se você já sofreu retenção, se o contribuinte ali já sofreu a retenção, ele tem que informar o quê? Ele deverá informar todos os beneficiários de rendimento. Tá? Todos os beneficiários de rendimento. Tá bom. No inciso 8 do artigo 10, ele fala o seguinte: de dividendos e lucros pagos a partir de 1996 e os valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis, que novamente se remete ao valor de 28.559,70. Caso o valor total anual pago seja igual ou superior ao estabelecido no artigo 27. Tá? E aí vem mais um detalhe que a gente tem que se ater. Nessa situação toda, a gente tem que observar o artigo 12 também dessa IN 1990. O que ela fala? Olha, a DIF deverá conter as seguintes informações referente aos beneficiários, pessoas físicas domiciliadas no país. E aí, pessoal, onde tiver DIF, leia-se FDRI, tá? Porque os eventos da série R4000, eles estão substituindo as informações que iam lá na DIF, referente à retenção. Então, o artigo 12 fala o seguinte, olha, inciso 7, de lucros e dividendos efetivamente o quê? Pagos ou creditados no ano calendário. Observado o limite de quê? De 28.559,70. Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Ele fala pago ou creditado. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque, veja bem, se numa peça contábil lá você registra lucros a distribuir, então lucros não foi pago, não foi efetivamente pago, mas teve lucros a distribuir. Se teve lucros a distribuir, é um direito a receber. Aí você vai ter que tomar cuidado em que período que foi informado, normalmente dezembro, né, no final daquele ano, período de apuração, para você não perder o prazo de informar o lucro na FDRI, que é até o quê? Até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre de ocorrência do fato. Então, tem que tomar cuidado aqui. Tá? Aí, veja bem. E, por fim, ela trouxe aquela lacuna que a gente citou aqui no início da apresentação. Falou o seguinte, olha, por fim, vale destacar que o manual de orientação da FDRI, em caráter orientativo, ele recomenda que o contribuinte informe todos os pagamentos ou créditos que, por sua natureza, estejam obrigados a ser declarados, mesmo que não haja retenção de imposto de renda ou esteja abaixo do limite anual. Tá? Então, veja bem, em suma, pessoal, o que a Receita Federal fez aqui? Ela disse o seguinte, olha, com relação à distribuição de lucros e dividendos a pessoas físicas ou juízes residentes ou domiciliados no Brasil, você tem duas hipóteses. Ou você vai pela linha da retenção, para que em primeiro momento tenha retenção, para depois eu distribuir o lucro. Só que você observa que ela cita o limite anual de valor igual ou superior a 28.559,70. Acontece que a FDRINF, a periodicidade da FDRINF não é anual, é mensal. Por isso, a necessidade da Receita Federal publicar o mais rápido possível uma instrução normativa específica voltada só para os eventos de retenção. Nós não temos hoje. Nós temos hoje a 2043 de 2021, que é generalista. Ela traz ali alguma coisa sobre obrigatoriedade de entrega, obrigatoriedade sobre os preenchimentos, tá? Mas ela não traz uma regra específica para a distribuição de lucro. Então, o que acontece? Então, aqui ela está dizendo, ela está dando o seguinte entendimento. Olha, se houve retenção, você
já está obrigado a informar todos os rendimentos daquele beneficiário que sofreu a retenção. Porém, no tocante à distribuição de lucros, você tem que avaliar, monitorar se o valor anual distribuído foi igual ou superior a 28.559,70. Só que o que eu penso aqui? Tá? Só que o que eu penso aqui? Não tem como você prever ao longo do ano calendário se vai superar 28.559,70, se vai igualar ou superar. Não tem como. Ainda que você tenha o cotidiano da empresa, que você assessora a empresa vários anos. Então, o que acontece? Aqui eu vejo uma anomalia, porque não tem como eu trabalhar essa situação. Agora, tudo bem. Se eu chegar lá em dezembro, né, apresentei o balanço ali em dezembro, constatei lá em dezembro que o lucro, informei lá, segui essa linha da retenção, de só informar o lucro se houver retenção, eu sigo essa linha. Lá em dezembro, eu constatei que o pagamento efetivo igualou ou superou 28.559,70. Aí eu teria até o quê? Até 15 de fevereiro para apresentar o quê? FDRI. Porque o trimestre foi o quarto trimestre de 2025, eu teria até dia 15 de fevereiro para apresentar, né, essa distribuição de lucro. Só que o que acontece? Essa opção de haver retenção para poder informar a distribuição de lucro, ela me parece um pouco descasada da realidade, até porque nós não temos uma instrução normativa voltada só para efeito de retenção. Então, eu estou absorvendo o conceito lá da DIF, que na DIF é a periodicidade anual, mas na FDRI é mensal. Então, o que acontece? Se eu fosse adotando essa linha, nós avaliamos o seguinte: teve retenção, eu informo o valor distribuído de lucro. Lá no R4010, por exemplo, lá no FDRI. Eu informo, né, mensalmente. Se eu for adotando essa linha e esquecendo o limite de 20 igual ou superior a 28.559,70. Se eu for pela linha da retenção. Agora, se eu for pela linha da retenção, eu tenho que tomar também alguns cuidados. E quais cuidados que eu tenho que ter? Justamente sobre essa questão que a Receita Federal trouxe sobre pago ou creditado. O pago é disponibilidade econômica, já foi pago efetivamente, não tem problema. O creditado é disponibilidade jurídica, é direito de receber. Então, se eu ponho numa peça contábil registro a lucros a distribuir, eu tenho que tomar cuidado em que período que eu registrei isso na peça, para mim não perder prazo de entregar essa informação aonde? Lá na FDRI. Se eu for por essa linha de retenção. Agora, se eu for pela linha que a Receita Federal deixou, a lacuna que ela deixou em aberto, ela fala o seguinte: olha, em caráter orientativo, né, recomenda-se que o contribuinte informe todos os pagamentos ou créditos, todos os pagamentos ou créditos que, por sua natureza, estariam obrigados a ser declarados, mesmo que não haja retenção de imposto de renda ou esteja abaixo do limite mínimo anual. Quando eu analiso abaixo do limite mínimo anual, é o quê? É justamente os 28.559,70. Então, na nossa avaliação, qual que seria a nossa tomada de decisão aqui nesse sentido? Seria a decisão a nossa posição técnica seria a posição técnica mais conservadora e mais prática também. Seria o quê? Adotar a linha do manual. Por dois motivos. Eu não sei quando que vai ter uma retenção numa empresa. Eu não sei quanto é que vai ter retenção. Se, vamos supor, eu estou em janeiro, aquele sócio não teve nenhuma retenção para ele. Mas quando, vamos supor que ele chegou lá em maio e falou assim: olha, aumenta o meu prolabore. E eu não vim entregando a FDRI em janeiro, fevereiro, março, abril, porque não tinha retenção. Aí chegou lá em maio e falou: aumenta meu prolabore. E o prolabore teve retenção do imposto de renda. Né? O prolabore dele, por exemplo, teve imposto de renda. Então, o que acontece? Por mais que esse R vai lá no E-Social, e esse R aqui não vai na FDRI do prolabore, mas o que eu tenho que tomar cuidado? Aí já teve uma retenção do beneficiário, certo? E um outro detalhe, eu tenho que avaliar questões também de serviços contratados que pode haver retenção, certo? Que pode haver retenção, inclusive retenção de R não é obrigada a ser destacada na nota fiscal. Então, o contratante ele tem que entender ali, no momento da contratação,
orientação se ele é obrigado a reter ou não. Então, pessoal, em suma, a decisão, na nossa avaliação, a decisão mais acertada aqui seria no seguinte, seria na adoção a que o manual recomenda. Por quê? Porque se chegar lá no meio do caminho, eu tenho uma retenção, chegar lá em maio, eu não vinha fazendo FDRI, chegar lá em maio tem uma retenção, eu vou ter que voltar lá em janeiro, reabrir janeiro, reabrir fevereiro, reabrir março. Por quê? Porque a regra é que se tiver retenção em um mês, eu tenho que formar os rendimentos daquele beneficiário durante o ano todinho. A regra é essa. Então, o que ocorre? Por mais que a Receita Federal deixou aberto, ó, ou você segue a linha da retenção, ou você segue a linha aqui da orientativa do manual. Então, nos parece que a melhor saída seria a do manual. É o quê? Independente de ter retenção ou não, e ainda que o limite esteja abaixo do mínimo anual, que é justamente os 28.559,70, eu informaria mensalmente ali na FDRN ou informo mensalmente, ou eu espero o trimestre acabar para informar até o dia 15 do segundo mês subsequente. Então, nos parece que atender à orientação do manual seria o mais coerente, até que nós temos uma publicação de uma instrução normativa específica para os eventos de retenção, para os eventos da série F4000, para trazer coordenadas para a gente uma situação mais clara sobre lucros e dividendos. Então, seguindo o que o manual está determinando, não há espaço ali para retificações futuras, não há espaço ali para penalidade. Então, é informar os lucros efetivamente distribuídos mês a mês ou no prazo de cada encerramento de cada trimestre, né? No dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre. Tem alguma pergunta sobre Eu posso falar? Sim. Ô, Leandro, a gente vê o seu conhecimento é bem alto, mas essa orientação da Receita, eu não vejo lógica nenhuma nela para a gente seguir. Porque o que você falou no final aí, eu começo com o meu cliente hoje. Hoje, talvez não tenha lucro, um lucro pequeno. Ele não vai dar 28 mil, não vai ter retenção. Então, essa teoria aí, essa técnica que você aplicou demais aí, eu acho que nós não poderia ficar muito pegado nisso aí, não. Porque, no meu entendimento, é informar, mesmo que ele tenha uma distribuição de lucro bem pequena, que eu não sei o futuro, não tem como eu prever o futuro. Então, acho que nós temos que dar orientação que existe essa instrução, mas não tem lógica da gente seguir ela, entendeu? Sim. Então, informar sempre mês a mês ou no segundo trimestre, igual você orientou. Então, não adianta nós ficar batendo que a Receita veio, deu essa informação, não tem sentido para nós seguir essa orientação. Uhum. Obrigado. Exatamente. Por isso que eu orientei, por isso que na nossa avaliação, a melhor posição seria a de obediência ao manual. Então, se o manual... Mas você fala obediência ao manual, às vezes tem pessoas que estão assistindo, ele não tem muito conhecimento, ele está começando na prática hoje. Então, nós temos que falar, às vezes, num linguajar mais sei lá, mais popular. Você é técnico demais. Então, eu entendo que você entende a legislação a fundo. E nós somos meio leigos na legislação. Então, talvez você quer até ajudar muito, às vezes torna prejudicar alguém que, às vezes, não tem um conhecimento igual você, igual outros por aí. Entendeu? Mas eu gosto muito dessa orientação, tranquilo. Uhum. Mas assim, Geraldo, resumindo, assim, tornando a linguagem mais prática possível, informar se houve pagamento efetivo de lucro, é só obedecer o prazo de entrega desse evento na FDRI e informar. Só Sim, isso. é isso aí que tem que orientar para o pessoal. Tem que orientar que existe essa instrução, mas não é prático para nós.
Hum. Tem Oi? alguém mais que quer colocar alguma situação sobre a distribuição de lucro? Eu quero. Leandro, boa noite, Leandro. Beleza? Boa noite. Não, tranquilo. Leandro, é o seguinte, hoje eu fiz uma distribuição de lucro para um cliente meu, 300 mil reais. Ele tinha, né? 300 mil, tal, tudo bem. Vou informar na FD REIF de agosto que eu vou entregar em setembro. Eu sempre entrego mês seguinte. Tem alguma coisa errada nisso? Não, você pode informar tanto mensalmente, no mês, ali, no período de apuração referente ao pagamento efetivo do lucro, Isso. como você pode informar na FDRINF referente a cada trimestre. Então, por exemplo, o pagamento efetivo foi em qual mês? Foi mês de agosto agora, foi hoje. Mês de agosto, né? Então, É. vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Você está no terceiro trimestre. Exato, no terceiro trimestre. Outubro, novembro. Então, você tem até 15 de novembro para informar. E se eu informar ela 15 de setembro agora? Se você informar em setembro, se você informar mensal, não tem problema nenhum. Eu faço isso, eu informo mensal. Aí uma das coisas, né, prática, eu informo junto com a retirada para a Labore. Já pega a retirada para a Labore, já coloco o lucro também, informo tudo, beleza. Tem, como diz, eu tô antecipando, né, na realidade. Sim, tranquilo, né? Porque esse, na realidade, é o termo prático da contabilidade. É a gente fazer, já acabou, tira isso da cabeça. Esse negócio de terceiro, é o segundo, como é que fala? Segundo semestre. É o dia 15 do segundo dia 15, dia 15, né, no caso, né? Então, quer dizer, eu já faço, já... Não, então tranquilo. É sempre dia 15, é até o dia 15, né? Até o dia em regra, é dia 15 do mês subsequente, em regra. Isso. Aí a instrução normativa 2043/2021, ela trouxe ali, eu acredito que teve uma, salvo engano, eu posso estar falhando aqui pela memória, mas é a 2163, ela alterou a 2043 e falou o seguinte: olha, para evento de lucro, para o evento específico de lucro, o prazo é até dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre de ocorrência do fato. Exato. Mas assim, ela disse até. É até lá. Se você quiser informar antes, você pode, não tem problema nenhum. Exato. Não, estou tranquilo. Hein, Carlos? Oi. 2 minutinhos, Geraldo. 2 minutinhos, Geraldo. Tem outro na frente. Hein, Carlos? A preocupação aí é os 300 mil, certo? Não foi em moeda, não, né? Não foi não. Banco. Foi em cheque. Ela foi no banco, tirou tudo certinho. No banco tirou, tá certo. Exato. Quando é espécie, tem espécie. Eu faço a DME. Eu faço a DME também, né? Quando é em espécie. Já aconteceu fazer a DME. Não sei se está existindo a DME ainda, né? Exato, tranquilo. Eu faço a Geraldo, tem a Cristina na frente para ir. A Cristina está na frente. Deixa eu acabar de completar aqui esse assunto aí. Carlos, posso falar? Fala, Geraldo. Carlos, se conselho prestasse, seria vendido, não seria de graça. Exato. Eu te aconselho, agora no mês de agosto, até o dia 15, você informar, vou citar 2 exemplos. Você informar o aluguel do mês de julho e informar o lucro de junho, porque você tem um mês para você trabalhar na contabilidade. De repente, você faz a sua contabilidade rapidinho, ali na frente você acha o erro. Então, eu fico com um mês. Então, igual em agosto, eu informo o aluguel de julho e informo a distribuição de lucro de junho. Sempre um mês atrás do aluguel, para ter espaço de eu trabalhar na contabilidade, conferir, para não fazer besteira. Não, tá certo, Geraldo. Você tá certo. Só que essa empresa é prédio próprio, tá? Tranquilo. Concordo plenamente com o Geraldo. Cristina, fala. Boa noite, pessoal. Cristiane. Boa noite, Cristiane. Fala, Cristiane. Leandro, sobre essa questão da FDRINF, é importante declarar mesmo negativo para poder escapar ali de algum problema anterior? Vamos supor, que chega lá no finalzinho de março, abril, eu não declarei e apareceu assim uma nota, né? Porque acontece às vezes, de um cliente que não mandou a nota de janeiro que teve retenção. Eu tenho aqui o sistema da CIEG, mas mesmo assim ainda
fica fora. Ainda acontece muito a gente pegar a nota que não foi declarada, e aí aconteceu de eu ter que declarar a FD de janeiro desse cliente, paguei multa porque não foi feito o DCTF. É interessante fazer a negativa, mesmo que não tenha, apesar de que o lucro, somente por lucro, seguiria a mesma regra da DIRF, de não ser obrigada a declarar? Veja bem, Cristiane, primeiramente, boa noite. Assim, Boa noite. respondendo tecnicamente, seria o seguinte. Primeiro, para os eventos da série R4000, não existe declaração negativa da FDRI. Para a série R4000, não existe. Eu sei que existe uma possibilidade, e que não é adequada, mas a gente tem que, quando a gente está num ambiente, eu costumo sempre falar o seguinte, quando a gente está num ambiente empresarial, quando a gente está num ambiente de negócios, a gente não pode pensar só tecnicamente. A gente tem que ampliar alguns conceitos, a gente tem que ampliar alguns processos. Existe a possibilidade de você entregar de maneira negativa utilizando o evento da retenção previdenciária. Aqueles eventos lá da retenção previdenciária que começa com 20 alguma coisa, 2010, 2020. Tem uma 299, tem um evento lá nas retenções previdenciárias que não são igual aos eventos da série R4000. Por lá você tem como transmitir FDRINF negativa. Não sei se hoje a Receita Federal já bloqueou, mas anteriormente, até onde a gente acompanhou, pela série R4000 você não consegue transmitir negativa. Mas pelos eventos lá da retenção previdenciária, ali eu acho que é o 299, aquele evento de fechamento, por ali você consegue entregar uma FDRINF negativa. Mas, então, se tratando só dos eventos de imposto de renda, da contribuição social retida na fonte, na série R4000 não tem como você transmitir negativo. Agora, veja bem, a sua resposta também, a resposta para você passa muito pelo perfil do seu cliente. Se, porventura, esse evento, se você tem um cotidiano da empresa que você assessora, você sabe que ali pode falhar alguma nota, ainda que você tenha um capturador aí eletrônico, mas que pode falhar alguma coisa. E outro detalhe, pode falhar alguma análise. Porque, como eu falei agora há pouco, nós temos que considerar que, por exemplo, retenção de imposto de renda, não há previsão legal que obrigue o contratado, ou seja, o prestador, a destacar o IR no documento fiscal, na nota fiscal de serviço. Significa dizer o quê? Que o contratante ele tem que entender na matéria. Porque se o IR não vier destacado naquela nota fiscal de serviço, ele vai, mesmo não sendo destacado, ele é obrigado a reter e recolher e, consecutivamente, apresentar na FDRI, para poder encaminhar para a DCTF ou para poder gerar o dado. Então, você tem que contar com isso também. Né? Então, por exemplo, uma nota dessa ela passa batido aí, ali na correria do cotidiano, e isso é uma recorrência naquele perfil de cliente, aí, de repente, seria bom você adotar esse procedimento. Porém, você não pode demorar muito para inserir os rendimentos, porque, de forma espontânea, ali ainda é uma retificação. Mas se a Receita Federal ela observar chegar primeiro, aí já não é mais retificação, aí ela já vai entender como omissão de rendimento. Tá? Então, se tiver liberado lá no ambiente da retenção previdenciária, aí você pode transmitir negativo, só que você não pode demorar muito em retificar e colocar os rendimentos ali. Não pode deixar negativo. Agora, se de fato não teve nada, você manter a FDRINF ali transmitida de forma negativa não vai te trazer problema nenhum. Mas o problema é você transmitir negativo, ter um evento que deveria ser informado lá na série R4000 e passar batido e não retificar. Aí dá problema. Então, a FD, infelizmente, não tem jeito de a gente fazer lá nos eventos do R4000. Esse cliente meu não tem o 2099. O que eu estou fazendo no negativo? Eu vou lá, apresento a social e fecho a DCTF Web. Por quê? Porque o entendimento a DCTF Web é que manda nessa questão da multa. Fechando a DCTF Web, a gente não teria tanto problema quanto se precisar apresentar um FDRINF. Procede?
Não procede não, porque para a FDRI tem multa. Mesmo que eu tenha apresentado a DCTF negativa. Porque assim, a DCTF Web ali, ela é uma obrigação acessória também, mas ela não anula a apresentação da FDRI. É complicado esse negócio, né? É. Porque se tudo passa pela DCTF Web, apresentou a DCTF Web, teria que eximir essa questão da falta da declaração, né? Só para você ter uma eles não pensam nisso na gente. Só para você ter uma ideia, estou aqui na I 2043/2021, e lá no artigo 7º ela determina o seguinte: sujeito passivo, que é, no caso, contribuinte, o declarante, que deixar de apresentar aqui no prazo fixado ou que apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a escrituração original no caso de não apresentação ou prestar esclarecimento nos demais casos, no prazo estipulado da Receita Federal, e ficará sujeito às seguintes multas. Aí tem 2%, R$20 por cada grupo de 10 formações, aí tem o valor da multa mínima, aí tem uma multa ainda uma multa reducional para empresas do Simples, do microempreendedor individual, que o MEI também está obrigado a enviar FDRI. Então, assim, o envio da DCTF Web ele não anula a FDRI. O que eu te oriento? Se você tem um perfil do cliente e você sabe que tem aquela recorrência, que alguma nota pode escapar, e ele é o contratante, né, para aplicar essa retenção, tenta fazer a negativa lá pelo evento do evento das retenções previdenciárias, tá? Ainda que você não preenche nada da retenção previdenciária, tenta fazer a negativa sim, que me parece que no passado você conseguia fazer só lá no 299, sem informar nada, só o cadastro. Você consegue. Só que é o seguinte, se tiver de fato a informação a ser inserida lá na série R4000, aí você não pode demorar muito. Aí você não pode demorar. Você tem que, para que fique no campo da retificação. Não fique no campo da omissão de rendimento. Porque se a Receita Federal auditar eletronicamente, chegar à conclusão que tinha que ser informado, e num procedimento fiscalizatório, aí já não é mais retificação, aí já é omissão de rendimento, aí já está sujeito a multa. Então, tenta ver se ainda está liberado lá o evento lá na retenção previdenciária, só com cadastro da empresa, tenta enviar. Passou, já foi declarado negativo. Aí você só monitora para ver se realmente tem algum rendimento da série R4000 que precisa ser declarado. Certinho, doutor. Muito obrigada, viu? Nada. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Eu tenho uma pergunta, mas é outro assunto, viu? Everaldo, eu queria pegar um gancho aí. Boa noite, Everaldo. Boa noite aos parceiros que estão participando. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite. Tem um entendimento já da Receita Federal que você pode distribuir lucro sem estar pagando por labore? Assim, Abrão, nós tivemos entendimentos aí recentes, tanto no nível administrativo, agora mesmo, recentemente, o CARF, que é a instância superior ali administrativa, né, quando você protocola um processo ali, discute um processo junto à Receita Federal e tem um resultado negativo, você vai e protocola o processo no CARF, que é a instância superior ali no ambiente administrativo. Lá ficou entendido esclarecido o que a gente já falava há algum tempo. Não há na legislação previdenciária e nem trabalhista essa obrigatoriedade, certo? De retirada de prolabore, né? Então, por que a gente tem que pensar em obrigação de retirada de prolabore? Porque a gente tem que pensar em separar, né? Eu não posso pensar em distribuir só lucros e não ter prolabore. Só que o CARF ele deixou bem claro que é só na ocasião de pagamento efetivo. Se eu pagar, eu não posso ter um evento só de prolabore. Se eu vier a pagar essa remuneração, aliás, não posso ter um evento só de distribuição de lucro. Se eu vier a pagar efetivamente o lucro, se caso aconteça o pagamento. Se eu não pagar,
não tem nenhum problema com a empresa. Então, mas se eu pagar a distribuição de lucro, eu não posso ter um evento só de distribuição de lucro. Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma parte de prolabore e outra parte de distribuição de lucro. Mas só se houver o pagamento. Significa dizer que se eu não paguei, vida que segue. A empresa não vai ser penalizada por conta disso. Ô, Leandro, o que ele estava o que o Abrão está alegando é o seguinte, porque o Prolabore nada mais é do uma contraprestação de serviço para aqueles que administram a empresa, certo? Existe sócio da empresa que não administra. Então, ele pode tirar só o lucro distribuído, não pode? Não, essa aí não foi a pergunta mesmo do Abrão, mas já respondendo a sua pergunta, se ele for o sócio, só um sócio cotista, ele não é administrador, ele não é obrigado a retirar a prolabore. E ele pode receber só o lucro. Exato. É isso aí, Abrão? Não, Everaldo, é do jeito que o Leandro explicou mesmo. Eu queria ver, porque eu tinha lido alguma coisa aí que a Receita estava tendo esse entendimento, né, que você poderia estar pagando distribuição de lucro, não era necessário ter o pagamento do Prolabore, mas aí o Leandro agora ficou explicado, né? Mas, Porque Abrão, até então não Abrão, podia, né? Tinha que ter os dois, né, Verão? não, Abrão, eu pergunto, ele é administrador? É administrador, né? Ah, então tá, Tem que tranquilo. ter, né? Entendeu? É, É porque o cotista, né, Veraldo, ele não é. Como ele não trabalha, ele não pode nem pagar Prolabore para ele, né? não pode, realmente. Entendeu? Eu entendi com o Leandro, agora ficou entendido aí. Tá, obrigado, viu, Leandro? Obrigado, viu, Verão? Fala, Cristina. Cristiane. Leandro, sobre essa questão do senhor Abraão aí, se o sócio ele já recolhe sobre o teto do INSS em algum outro local e não ele tem a opção de não querer tirar o Prolabore ou ele é obrigado sendo administrador? Trazendo alguma declaração que já... Eu tenho caso aqui de sócios médicos que já recolhem sobre o teto máximo lá no INSS, no IPASGO, porque lá tem que ser autônomo, né? E aí eles já recolhem lá sobre o teto máximo. O intuito do Prolabore seria apenas o recolhimento do INSS, porque normalmente esses sócios médicos, eles querem recolher 1.500 e pouquinho, um salário mínimo. E aí eles trazem essa declaração e não retiram o Prolabore. Tem alguma coisa que poderia impactar isso aí? Não, veja bem, o que a gente não pode confundir é o seguinte: a retirada do Prolabore, ela é decorrente da prestação de serviço para a empresa. Ela necessariamente ela não tem essa obrigatoriedade por conta que ele já recolhe no teto. Não seria essa análise. A análise seria o seguinte: eu sou obrigado a receber Prolabore pelo serviço que eu presto para a empresa. A questão de já recolher no teto ou não é outra questão, aí já é uma questão previdenciária. Pois é, e no caso do entendimento deles, do rapaz que ele conversou, que é um advogado, que eles são sócios, 2 sócios médicos, eles trabalham em sistema de cooperação, sai o serviço para tal hospital, vai lá, faz o serviço, emite a nota. Como é do lucro presumido, não é interessante a eles recolher Prolabore. Paga todos os impostos, apura tudo ali, o que deu lucro distribui. É assim que eles fazem. Por quê? Porque já recolhe sobre o teto lá no INSS. Então, o entendimento é que, nessa tese, não teria essa obrigatoriedade de recolher o Prolabore, uma vez que nenhum dos dois é o responsável em tese da empresa, entendeu? Tem, lógico, o responsável administrador pelos órgãos, mas nenhum dos dois fica ali trabalhando na empresa. Sim, o que a gente tem que ter em mente é isso. O Prolabore é o quê? É a retribuição do trabalho. É a remuneração que o sócio recebe pela remuneração da retribuição do trabalho. Então, ainda, mais ou menos assim, esse caso meu tá dentro disso aí que você falou aí para o seu Abraão. Sim, sim. Só que a pergunta do Abrão, ela é vinculada à distribuição de lucro e Prolabore, né?
Uhum. No caso do meu, ele só distribui lucro, porque paga todos os impostos, e o entendimento é que nenhum dos dois é responsável pela empresa, porque não fica lá à disposição, No quadro societário só tem eles dois? só tem os dois. Ah, tá. Então tá havendo pagamento só para um, mas não tá havendo pagamento para outro? Nem para um, nem para o outro. Os dois retira lucro. Os dois retira lucro. Não retira prolabore, nenhum dos dois. Mas aí tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, olha, o que eu falei para o Abrão é o seguinte, havendo pagamento, tá? Havendo pagamento, não pode ter um evento só de distribuição de lucro. Tem que ter distribuição de lucro e prolabore. Havendo pagamento. No seu caso, está havendo pagamento. Pagou não, ué. Não, ela falou que não está. Não está pagando Não para pagou, nenhum não. dos dois. Não paga prolabore. Não, prolabora. Só distribuição de lucro. A distribuição de lucro, sim. Aí, Leandro, deu o que você falou, né? Como ela está pagando distribuição de lucro, ela tem que pagar também o prolabore. Isso. O que eu falei para o Abrão foi o seguinte: não havendo pagamento nenhum. Nenhum Não nem de havendo outro. pagamento. No seu caso, está tendo pagamento de distribuição de lucro. Se tem pagamento de distribuição de lucro, obrigatoriamente eu tenho que ter o prolabore. Eu não posso ter só a distribuição de lucro. Nem Qual que é o propósito da Receita Federal nisso? O que a gente tem que entender? Ela quer o recolhimento do INSS, a arrecadação do INSS. Em cima Pois do mas eles já arrecadam sobre o teto. Não, Quanto então, Já aposentado. se eles arrecadam sobre o teto, a Receita Federal ela não vai avaliar essa situação. Ela vai avaliar que ele recebe distribuição de lucros, que existe o pagamento efetivo da distribuição de lucro, e havendo o pagamento efetivo da distribuição de lucro, tem que ter o pagamento do prolabore. Tem que ter o pagamento prolabore. E o pagamento prolabore vai incidir o INSS. Se ele está recolhendo no teto ou não, não interessa. Mas aí, no caso, eu posso colocar lá o múltiplo vínculo. O múltiplo vínculo. Porque aí, no caso, ele já recolhe sobre o teto. Como que eu vou fazer um outro pagamento? Sim, mas é porque você tem que entender que a Receita Federal ela vai vincular uma condição a outra. A questão dele recolher no teto não vai anular as outras exigências da Receita. Mas é aquela cláusula lá que se você tem múltiplos vínculos, você não é obrigado a contribuir para o INSS acima do teto? Pois é, mas aí ela está confrontando com o pagamento da distribuição de lucro. Então, a Receita Federal já decidiu que se há pagamento de distribuição de lucro, obrigatoriamente tem que ter retirada de prolabore. Se tem retirada de prolabore, vai ter incidência do INSS. Aí, se ele já recolhe no teto ou não, aí é uma questão que, administrativamente, ele vai ter problemas com a Receita Federal. Administrativamente, ele vai ter problemas se ele não fizer assim. Leandro, eu tenho dois casos semelhantes dela aí. Porque o empresário aposentou. Aí, no entendimento pessoal dele, ele não precisa mais pagar a Previdência. Então, não precisa tirar prolabore. E eu faço todo mês e exijo ele recolher. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, aposentadoria eu acho que não tem nada a ver. Agora, essa questão é porque vai de confronto com a lei do próprio INSS, uai. Aí você, no prolabore, Leandro, no caso dela, eu entendo que não está obrigado a fazer o desconto do INSS, mas recolher a parte da empresa, sim. Aí já nossa avaliação é diferente. Acho que uma situação não vai anular a outra. Ainda que ele já recolha no teto. Porque eu acho que seria o mesmo raciocínio para o funcionário, porque o funcionário que tem mais de um vínculo, eu tenho que mandar para o E-Social os vínculos desse funcionário, unir as duas rendas e descontar apenas a diferença. Pelo menos é assim que é feito quando o funcionário tem mais de um vínculo. Agora, no caso dos sócios, eu vou até pesquisar isso aí, semana que vem eu trago novamente. É uma legislação chocando com a outra. É uma lei em cima da outra, derrubando a outra. Como que derruba uma lei em cima da outra? Como que faz isso? Não existe uma proposital desse aí, não, hein? Porque como que eu já contribuo ao teto, que é 8 mil e tanto.
Aí eu vou simplesmente descontar o pro. E o que vai virar desse prolabore dele, o INSS que está pagando para a Previdência? A parte patronal até entendo, tudo certo. Agora, a parte que desconta da pessoa, sendo que já contribui sobre o teto em outro local, isso aí é indevidamente, eu sei. Nesse caso aí, eu entendo que você não precisa descontar, que já contribuiu no desconto. Você recolhe só a parte da empresa só. A parte patronal, porque a empresa está no lucro, né? No caso. Em Simples É. Nacional. Manga aí. Mas eu vou. O Oi. Simples Nacional não tem. Ô, Cristiano. Passarinho que derruba. Oi. Ô, Cristiano. Oi. A saída tua será primeiro fazer aquele pequeno, depois fazer o outro, certo? Já recolhendo o outro, aí não precisa recolher do outro lá. Não, Everaldo, eu vou voltar a constar de novo, porque assim, aqui lá para você ver. a lei que eu tenho, eu aplico para os funcionários. Pelo menos aquele funcionário que tem mais de um vínculo, inclusive o sistema que eu uso, que é o do nosso sistema, do nosso programa, você joga lá o vínculo, joga a remuneração que já foi descontada em um outro local. Na hora que você calcula a folha do funcionário, ele já desconta apenas a diferença, tanto que se der mudança de alíquota, o sistema ele já faz isso aí, ele soma a remuneração do trabalho 1 com o trabalho 2, tira o que foi descontado em cima da média lá, do valor da alíquota, e desconta da outra renda a diferença, se for 14%, 9%, 12%, o que for. Mas aí Faz o contrário agora. Primeiro você faz o menor, depois faz o maior. Mas eu não sou contadora do IPASGO, Everaldo. Ele já chega aqui. Do IPASGO, né? Cristiane, agora só tem um detalhe. No funcionário. No funcionário. Fechar aqui. Maria Luzia, pode falar. Viu, presidente? A questão do Prolabore aí. Só respondendo para a Cristina, porque é o seguinte: no funcionário você não tem um fator de distribuição de lucros, né? E no sócio você tem um fator de distribuição de lucros. Aí, realmente, uma situação conflita com a outra. É aquele negócio. Eu entendi, mas não concordo. Também, eu vou ver se tiver alguma outra divergência aí. Eu trago semana que vem. Muito obrigada, viu, doutor? Uma coisa a Receita Federal já deixou bem estabelecido. Se houver pagamento, tem que ter retirada do Prolabore. Se tiver o pagamento de lucro, obrigatoriamente eu tenho que ter uma retirada do Prolabore. Agora, não tem pagamento de nada. Não tem pagamento de lucro efetivo. E eu não tenho Prolabore, então segue a vida da empresa. Faz de conta que faço. Maria. No meu entendimento com relação a esse questionamento da Cristiane, eu entendo assim. Pelo que ela me diz, parece que os dois sócios não iriam ter Prolabore. Mas eu vejo assim, que numa empresa, por mais que tenha recolhimentos altos em outros vínculos, pelo menos um que é o administrador da empresa tem que ter o Prolabore. Né? Agora, se são dois, um é o administrador, tem o Prolabore. Pode ser que não tenha a dedução da Previdência, mas a parte patronal, sim. Né? E o outro ficaria só com distribuição, o outro ficaria só com distribuição de lucros, e esse que tem o Prolabore, que é o administrador da empresa, também com distribuição de lucros. É o meu entendimento, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Carlos. Carlos Pereira. Carlos, liga seu microfone, está fechado. Pode ser outro assunto? É outro assunto? Pode falar. É o seguinte, estou pegando, uma empresa nossa lá decidiu fazer importação.
certo? E aí ela tem um termo de acordo das receitas estaduais, o TARI, né? Com esse TARI, há uma facilidade para ela recolher esse ICMS quando vem de lá, de lá de fora. Doutor Leandro, pode nos ajudar aí? Ou quem mais pode falar sobre isso para mim? Não entendi, Carlos, você pode repetir, por favor? É o seguinte, a empresa está fazendo a importação. Sim. Chega aqui, tem que pagar aquele ICMS, né? 19%, correto? Dependendo do produto, né? Produto já é. A alíquota modal é 19%. Exatamente, a alíquota modal, exatamente. Só que ela tem um TARI. Ela tem algum benefício, né, desse recolhimento? Ela tem um TARI. Ele tem um termo de acordo de regime especial? Ele tem um TARI, exatamente. Tá, se ele Doutor tiver um Leandro, termo... o Carlos, eu entendo o seguinte, você tem que ler o TARI para ver o que o TARI define, né? Então está especificado no TARI. Você vai ter que pedir o TARI vai definir o que pode fazer, o que não pode, né, doutor Leandro? Sim, é isso que eu ia falar. Tem que destrinchar lá o TARI para ver qual que é o benefício que fica lá na importação. Tá certo. Saber o que o Estado deu para ele de benefício para ele fazer. Exatamente. Tá, e outra coisa, quais são as condições, tá? Quais são as condições? O notário já sai tudo isso, né? No TARI já tem explicando quais são as condições. Você não pode ter débito em aberto, nem com a União, nem com a Receita Federal, nem com o Estado. Todos os FDs deles estão transmitidos, pode ver tudo que está escrito lá como condição. Não, então tá bom, vamos esperar sair o TARI para a gente ver, então. Né? Antes de apresentar aí, o Heber. Fala, Heber. É a mesma coisa do Carlos aí, porque eu trabalho junto com ele. Ô, Leandro, onde tem esse manual do TARI? Aonde eu encontro esse manual? Porque eu fui na Cefaz, eles falaram para mandar e-mail. Peguei e mandei e-mail para a Cefaz. No e-mail eles só responderam assim para mim: aguardar que a gente vai mandar para o setor responsável. E até hoje nada. Não, esse TARI, esse termo de acordo com as instruções lá, você vai tem que esperar o Estado ele te encaminhar. Esse documento ele vai ser produzido por ele. TARI, né? Sim, mas só que eles responderam, falou que já foi protocolado, tudo certinho, já tá tudo certo encaminhado o TARI, mas não mandaram mais nada pra gente, nenhum anexo, nada. Não, tem que solicitar para eles encaminhar para vocês, tem que monitorar e dar uma ligadinha lá para eles. Não, certinho então, tá ok, obrigado. Pode partir para a Continua, próxima? Léo. Pode, né? Bem, pessoal, o que ocorre? Esse aqui é um outro tema muito importante, que é justamente sobre a reforma tributária. O que acontece? Acho que foi na nossa reunião passada, na reunião retrasada, nós informamos que as empresas do Simples Nacional teriam que se preocupar em 2026 com relação aos destaques dos novos tributos nas alíquotas testes, se tivesse ultrapassado o sublimite de 3.600.000, né? Isso constava lá na nota técnica 2 de 2025, versão .10. Aí o que ocorre? Aí houve uma publicação, uma readaptação de uma nova versão da nota técnica 2 de 2025, de julho de 2025, e aí ela trouxe a versão 1.20. Né? A primeira versão era 1.10, e agora ela trouxe a versão 1.20. Aí veja bem, na versão 1.20, ela readaptou. Então, o que ela disse? Vamos chegar lá no CRT2, que é o Código de Regime Tributário 2, que é Simples Nacional quando excede o sublimite. Então, olha só o que ela fez. Pode observar que na versão anterior, justamente aquela grifou aqui, ela informava que o Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta, ou seja, excedeu os 3.600.000, tinha que se preocupar em 2026,
ocorrendo, lógico, isso em 2006 tinha que se preocupar em destacar as alíquotas testes nos documentos fiscais, que é o 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Aí, nessa nova versão, o que ela trouxe? Aí ela já readaptou. Aí ela veio e falou o seguinte, olha, a implementação em produção, tá? Para emitir produção, o quê, pessoal? Validando a emissão do documento fiscal e após a validação, o documento já tem valor jurídico. Então, tá bom. Implementação em produção para emitente com CRT 1 Simples Nacional. O que é CRT? Código de Regime Tributário. CRT 2, o que é o 2? Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta. Ou 4, Simples Nacional, microempreendedor individual. Somente a partir de 4 de janeiro de 2027. Então, essa versão 1.20, ela readaptou a informação. Que até então era, dentro de 2026, se eu ultrapassasse o sublimite, 3.600.000, eu já tinha que me preocupar em alimentar os campos dedicados aos novos tributos, né? Ao IBS e CBS. Aqui, pessoal, tem um detalhe que a gente tem que tomar dois cuidados aqui, né? Na verdade, são vários, mas os principais são os seguintes. Veja bem, por mais que a nota técnica trouxe que o período de produção, ou seja, com validade jurídica, seja a partir de 4 de janeiro de 2027, para o Simples Nacional, o Simples Nacional que não excedeu o sublimite, o Simples Nacional que excedeu e para o meio, eu tenho que pensar o seguinte, pode ocorrer um desenquadramento no meio do caminho. Se ocorrer um desenquadramento nacional no ano de 2026, aí eu vou ter que me preocupar em alimentar os campos com os novos tributos. Essa é uma situação que eu tenho que ter em consideração. Certo? Outro ponto. Se houver devolução de mercadoria, então, um fornecedor do lucro presumido ou do lucro real, que já está automaticamente no regime regular de IBS e CBS, ele forneceu uma mercadoria para o optante do Simples. O Simples Nacional tem que fazer a devolução. Se o Simples Nacional fizer a devolução, ele tem que se preocupar em destacar. Por quê? Porque o fornecedor tem que se creditar. Ainda que não haja recolhimento em 2026 para aquele fornecedor. Certo? Que está no regime regular, porque ele está cumprindo integralmente a emissão da nota fiscal, na sua totalidade. Então, tem que me preocupar com devolução. E outro detalhe, não é porque o modo de produção para o Simples Nacional como um todo é só a partir de 4 de janeiro de 2007 que eu não vou testar os documentos fiscais agora, que já está liberado desde julho para testar no ambiente de teste. E por quê? Justamente por conta dessas situações. Porque eu posso ter um desenquadramento do Simples em 2026. Ou, de repente, também, devido a um planejamento tributário, foi identificado, foi constatado que a empresa não deva continuar no Simples Nacional a partir de janeiro de 2026. Então, eu tenho que levar em consideração isso e realizar os testes agora. E até porque a plataforma ela vai ser nacional, ela será nacional. O ambiente das notas será nacional. Então, ainda que a validação dos documentos fiscais, ou seja, para não dar rejeição na hora da emissão da nota, ocorra a partir de 4 de janeiro de 2027, as empresas optantes pelo Simples Nacional deverão fazer os testes a partir de julho agora, até dezembro de 2025. Então, tem que tomar cuidado aqui para não se deixar levar, tá? Para não se deixar levar por essa data. Porque você tem que contar que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa que venha levar a exigência da empresa a destacar as alíquotas. E a mesma forma, uma coisa que eu estou escutando muito por aí, assim, a gente está escutando aí pela internet, palestra, live, está escutando muito, olha, a carga tributária do Simples Nacional vai se manter. Ela vai ser só redistribuída. Então, pessoal, tem que tomar o cuidado seguinte. Se eu for olhar só anexo, se eu for olhar só a redistribuição dos anexos, aí eu não vou chegar a essa conclusão.
certo? E o que eu estou querendo falar em olhar só os anexos? É justamente esse aqui, ó. Aqui, ó. Se eu for olhar só os anexos, então eu vou ver o quê? Eu vou ver que vai haver uma redistribuição aqui dos tributos novos, ó, do IBS e da CBS. Então, por exemplo, 2027, eu não tenho mais PIS e COFINS. Janeiro de 2027, PIS e COFINS já extinto. O que vai acontecer? Uma redistribuição das alíquotas do PIS e COFINS na faixa, no campo do quê? Do tributo novo do CBS. Só, pessoal, que eu não posso ser inocente nesse sentido e observar só as alíquotas da faixa. Porque se você pegar a alíquota do PIS e COFINS da primeira faixa do comércio, se você somar as duas, vai dar os 15,33 do CBS. Se eu for observar só por esse ângulo, eu vou pensar que a carga tributária não aumentou. Não, então só redistribuiu. Isso aí vai até 2032. Então só redistribuiu e a carga tributária vai aumentar. E, por óbvio, de 2029 para frente, como o ICMS vai reduzindo e o IBS vai aumentando, segue a mesma regra aqui dentro das faixas no ambiente do Simples também. Só que, como eu estou falando, pessoal, a gente não pode ser inocente nesse sentido. E por que eu estou falando isso? Justamente por causa disso aqui, ó. Olha só. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. Considera-se receita bruta para fim disposto no CAPT o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia. O que é conta alheia? Resultado em conta alheia, comissão. E as demais receitas da atividade ou objeto principal. Então, pessoal, o que eu tenho que entender? Eu não aumento uma carga tributária só pela alíquota. Eu posso aumentar pela base de cálculo. Então, se eu olhar só a alíquota, eu vou entender o seguinte: não, aí se distribuiu, eu peguei as duas alíquotas de PIS e COFINS, somei e joguei para o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS. Aí peguei o IBS, aí estou trabalhando o IBS junto com o ICMS, e aquela carga tributária daquela faixa vai ficar igual a 2026. Mas eu tenho que pensar, pessoal, que essa base de cálculo do Simples Nacional, ela aumentou. E pior, a produção de efeito dela é para janeiro de 2025, é retroativa. Ela não é para 2027, ela não é para 2026, não, é desde janeiro de 2025. Então, assim, aqui eu tenho que tomar cuidado com, por exemplo, juros que eu cobro de um honorário que foi pago em atraso. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que me pagou honorário atrasado. Os juros que eu cobrei dele pelo pagamento em atraso, ele vai para a base de cálculo do Simples agora. Ele vai para a base de cálculo. Até 31 de dezembro de 2024 não ia. Mas a partir de 1º de janeiro de 2025 vai. E esses juros eu não posso confundir com receita financeira. Não é uma receita financeira. Ele é uma receita própria da atividade dele, é uma receita acessória. É uma receita derivada da prática econômica dela. Então, pessoal, por que eu estou trazendo isso aqui? A gente está escutando muito por aí frases generalistas. Olha, a carga tributária do Simples vai aumentar. Pessoal, se eu olhar só as faixas lá, igual eu demonstrei para vocês agora, eu vou chegar à conclusão que, como as alíquotas vão ser distribuídas, ou seja, o tributo foi extinto, eu vou redistribuir ele dentro da faixa. Então vai se manter a carga. Mas eu não posso esquecer que a base de cálculo do Simples Nacional aumentou em janeiro de 2025 e aumenta mais ainda em janeiro de 2027. E por que aumenta em janeiro de 2027? Porque entra o quê? Bem imaterial. Os serviços digitais que hoje não são alcançados, todos vão ser alcançados para fins de tributação. Então, eu não posso ser ingênuo e achar que a carga tributária do Simples não vai aumentar olhando só a alíquota. Se eu não aumento pela alíquota, eu aumento pela base de cálculo. Então, assim, tem que tomar cuidado, principalmente com as pessoas que não enfrentaram a reforma tributária ainda com profundidade.
e, assim, fazem análises que não estão concatenadas, análises que são soltas. Não está ligando uma coisa com outra. E aí eu vou nessa onda que a carga tributária de cima não vai aumentar. Vai aumentar sim. Então tem que tomar muito cuidado. O que mais, pessoal? Pronto, Leandro? Bem, presente, só para finalizar, e aí eu vou até chamar a atenção do Abrão. Viu, Abrão? A gente falou do produtor rural, não sei se foi terça-feira passada, se foi retrasada, mas eu sei que a gente falou do produtor rural sobre aquela... Viu, Fábio? Aquela aquisição do contribuinte do regime regular, do crédito presumido, quando ele adquire bens de um produtor rural não contribuinte. E eu estava observando uma coisa: se você não analisar o dispositivo com cuidado, você vai chegar à conclusão que você vai pegar só o valor da operação e vai multiplicar pelo percentual. E aí esse valor, o adquirente do produtor rural não contribuinte vai tomar o crédito presumido. Mas quando a gente lê com precisão o dispositivo, você não vai pegar o valor da operação e multiplicar pelo percentual do crédito presumido e esse vai ser o crédito a ser abatido no débito do adquirente. Não. Você vai ter que desembutir a alíquota do crédito presumido. Você vai reduzir a base. Deixa eu só mostrar aqui na tela aqui, ver se eu consigo compartilhar só para tentar mostrar o que eu estou querendo falar. Tem um C-Class que mostra isso aí, né? E assim, se a gente não analisar com perícia, a gente entende que é só pegar o valor da operação e multiplicar, pegar o percentual e multiplicar pelo valor da operação para chegar no crédito presumido. Não é bem assim, não. Você tem que deixar lá, o legislador infraconstitucional, ele fala que você tem que trabalhar com valor líquido. Você tem que trabalhar com valor líquido. Deixa eu só ver se eu localizo aqui se eu localizo aqui um plano que eu fiz. Acho que está aqui, tá. Eu até disponibilizei no grupo esses dias. Ah, tá. Aqui achei ele aqui. Peraí. Isso aqui vai ser super importante, pessoal. Quem trabalhar com produtor rural, não contribuinte dos novos tributos, vai ter que estar por dentro disso aqui. Aqui, ó. Aqui, olha só, pessoal. Quando a gente lê o dispositivo do produtor rural não contribuinte, a gente pensa facilmente que é o que? O crédito presumido. Você vai pegar o valor da operação e vai multiplicar pelo percentual do crédito presumido. Né? Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui um dispositivo na Lei 14. Eu acho que é o artigo 163, Fábio. Sim. 163, 164, né? 164, 168, parágrafo 1º. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Aqui, ó. Aqui ele fala o seguinte, ó, do produtor rural e do produtor rural integrado não contribuinte. Quando a gente observa aqui o dispositivo, aqui já aqui no artigo 168, ele fala o seguinte, ó, o contribuinte do IBS e CBS sujeito ao regime regular poderá apropriar crédito presumido, quer dizer, o contribuinte que adquiriu do produtor rural não contribuinte, dos referidos tributos realizados às aquisições de bens e serviços do produtor rural ou do produtor rural integrado, não contribuinte. Ou seja, eu sou um adquirente, que sou do regime regular do IBS-CBS e estou adquirindo um bem do quê? Do produtor rural. Não que não contribuinte. Que ele está ali dentro da faixa do quê? Da receita dos 3.600.000, igual a gente viu na nossa reunião retrasada.
Só que o que o legislador determina aqui? Fala o seguinte, olha, o documento fiscal eletrônico relativo à aquisição deverá discriminar o valor da operação, que corresponderá ao valor pago ao fornecedor, o valor do crédito presumido e o valor líquido. Ó. Valor líquido para efeitos fiscais. Aí no parágrafo terceiro ele vem o seguinte, olha, o valor do crédito presumido, de que trata o inciso 2, do parágrafo 1º desse artigo, ele será o resultado da aplicação dos percentuais, e vamos pensar que seja 20%, por exemplo, percentual, de que trata o parágrafo 4º desse artigo, sobre o valor da operação de que trata o inciso 3, ó, o que trata o inciso 3? Valor líquido para efeitos fiscais, do parágrafo 1º deste artigo. Então, significa dizer o seguinte, o valor do crédito presumido, certo? Ele vai corresponder ao valor da operação de que trata o inciso 3. Então, o inciso 3 fala o quê? Valor líquido. Então, o que eu estou querendo dizer em termos numéricos aqui, ó? Então, olha só. Se eu não ler com tranquilidade esse dispositivo, eu vou pensar, vamos supor que o valor da operação seja 6 mil. Valor que o fornecedor, que o adquirente vai pagar para o produtor rural não contribuinte. Então, ele paga 6 mil. Então, facilmente, eu posso ser levado, vamos supor que o percentual do lucro presumido seja 20%. Você vai pegar 6 mil, multiplicar por 20%, dá 1.200. Aí que está o problema. Você vai utilizar como crédito presumido R$ 1.200. Está errado. Como lá o legislador infraconstitucional, ele disciplinou que o valor tem que ser líquido. Então, se o valor é líquido da operação, eu tenho que desembutir os 20% de crédito presumido do valor da operação de 6 mil. Então, quando eu desembuto 20% de 6 mil, a minha base do crédito presumido cai para 5 mil. Aí que eu vou multiplicar por 20%. Aí eu fico quanto com crédito? 1.000. Mas olha o problema, se eu não observo, eu tomo crédito presumido de R$200 a mais. Isso para uma operação de R$6.000, que é até um valor razoável. Então, assim, se eu não prestar atenção no cálculo, na interpretação correta e aplicada no cálculo, o adquirente, ele vai se apropriar de R$200 a mais e vai vir a diferença para ele pagar de quê? Do IBS e da CBS. Só que aí vai vir com o quê? Com os acréscimos legais. Então, pessoal, assim, a reforma tributária está batendo as portas, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado, principalmente com os testes, eu estou batendo muito nessa tecla, tem que fazer o teste das notas fiscais, agora dos XMLs, aprimorar o software, tentar fazer a validação no ambiente do teste, enquanto é tempo. Porque lá em 5 de janeiro de 2026, a panela está fervendo. Vai ficar mais difícil, tanto para você fazer esses testes, como para você tentar entender o que é a reforma tributária agora, nesse segmento. Então, você vê que eu dei o exemplo agora. Caiu aí. Ele saiu, vamos aguardar um pouquinho. Deu uma queda, Everaldo, ele saiu. Queda de energia. Pode ser de energia. Mas está aqui, ó, apresentando. Ó. Ele está aqui. Ô, Leandro, eu também verifiquei aqui agora. Leandro, você não está saindo seu som, não. Ele está apresentando, ó. Tá como se você tivesse com o microfone ligado, mas sua voz não sai. Qualquer coisa, saia e entre novamente, por favor, se você estiver nos ouvindo. Geraldo, Fala. enquanto o Leandro retorna aí, só para tranquilizar a colega que ficou brava aí com a questão de não obedecer o limite máximo do salário de contribuição, no caso da Previdência Social sobre o Prolabore, embora a solução de consulta induza ao entendimento, como o Leandro falou, mas o artigo 37, se ele quiser anotar aí, artigo 37 da IN 210 de 2022, ele fala:
a alívio da contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual, observado o limite máximo do salário de contribuição, pode ser 20, pode ser 11. Então, ele já inicia dizendo, observado o limite máximo do salário de contribuição. Então, pode abater, sim. Everaldo, o Leandro falou para você seguir com o Fábio aí. Tá com algum problema lá para você seguindo com o Fábio. Ô, Fábio, então, nesse caso, é igual a colega falou, concordo de lançar, mas pagar só o patronal. Aí, nesse caso, eu não descontaria... Se já atingiu o limite máximo, conforme está aqui no artigo 37, tranquilo. Entendi. Não, aí tudo bem, eu só não concordo sobre a questão de descontar, já que ele paga sobre o teto. Aí a Previdência ganha porque a solução, ela induz ao entendimento que não tem, mas aqui o artigo 37 clareia aqui. Certinho, obrigada. Ô, Fábio, essa explicação que o Leandro está dando aí sobre o crédito presumido, o que eu estou entendendo é o seguinte, o emissor da nota é que tem que informar isso na própria nota, né? O crédito? O crédito presumido, ele tem que fazer esse cálculo na nota fiscal e informar ao adquirente, né? Isso, mas mesmo se ele não informar, o camarada pode configurar na entrada. Mas aí eu estou entendendo que aí no artigo aí, o emitente da nota tem que informar, né? Isso. Agora, o que acontece? Muitos desses pequenos produtores, eles vão lá na Cefaz e emitem a nota fiscal avulsa. Será que a Cefaz vai preparado para isso? Vai ter que estar pelo seguinte, porque os campos lá vão exigir os códigos, né? E o código vai dizendo que ali tem um crédito presumido, tem o código de sequestrastrido, né? Já vai o código específico prevendo esse crédito presumido. E muitas empresas, o produtor não emite a nota para eles. Quando a mercadoria chega lá, no caso do leite, por exemplo, no caso da soja, aí as empresas emitem a nota fiscal de entrada, né? Uhum. Aí vai ser um pandemônio, né? Porque saber se o cara está no limite, se não está, né? Aí eu entendo que o camarada quiser viver bem, ele vai abrir um CNPJ para ele, né? Vai ter que, sei não, ou senão cadastrar no Estado como para emissor da sua própria nota, né? Diga por questão dos créditos. Pessoal, infelizmente o Leandro saiu e já está chegando a hora, certo? O que você acha de encerrar a sessão? Aí depois ele explica para nós. Eu vou ligar para ele. Pode, Everaldo, porque dentro dessa legislação aí do produtor rural pessoa física... Boa noite. Eu estou fazendo boa semana para vocês. Estou estudando ela, analisando, e vou ter até um questionamento que eu vou fazer aí, que também a gente está aguardando aí a regulamentação. A regulamentação, muitas vezes, esclarece muita coisa, né? Parece, Então, deixa para a próxima, né? Na próxima, aí já vai entrar diretamente esse aí, né? Porque isso aí, muita gente, principalmente o contador do interior, vai ter esse problema, né, Verão? Então, quanto mais falar nisso, melhor. Tá bom. Então, o interessante nessa situação aí, Sobral, seria fazer igual o senhor falou. O próprio contribuinte, né, ter a opção de emitir a nota, porque essa questão da entrada, eu pedi um XML para o fiscal que emitiu a nota de um cliente meu que é rural, ele não deu conta de me mandar. E aí a gente não tem como baixar essa nota que a Cefaz emite. Por exemplo, os frigoríficos, quando emite a nota fiscal de entrada, você não consegue puxar pelo XML. A Cefaz lá, quando o frigorífico emite certinho, aparece lá na Cefaz. Essas aí eu tô conseguindo. No Tocantins a gente não está conseguindo, entendeu? Tá, Tocantins. Não, o Goiás tem lá a possibilidade de baixar a nota, baixa a nota,
dá a entrada bonitinho. Mas a nota que o contribuinte vai lá na Cefaz e emite, esse trem tá sério, viu? Porque ele some a nota, guarda a nota, não sei aonde vai com essa nota. E não Assim, aparece cadê a o nota? XML. Sem a nota não tem como eu calcular a parte do Senar. Manda para mim. Não acha essa nota, não baixa o XML, não aparece o XML em lugar nenhum. Exatamente. Agora, Everaldo Abraão, Leandro voltou. Abraão, só me permita um detalhe. O mais importante aqui... Leandro, Opa, ó, o sim. seguinte, na próxima reunião, você vai entrar direto, porque o Abrão falou que tem muita coisa ainda, e já, a hora já esgotou, certo? E o pessoal vai sair tudo, tá bom? Na próxima Então. reunião, aí você entra direto nesse assunto da reforma tributária e produtor rural, tá bom? Ok. Então, até mais. Boa noite a todos. Pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Uma boa Boa semana. noite aí para todo mundo. Fica com Deus. Boa noite a todos. Boa noite.